Quando chega depois de 10h30, começa a bugar. Bom dia, 8º ano. Nós vamos começar com mais um conteúdo de ética, né? O conteúdo já da avaliação dia 17 de ética e dia 14 de ciências. Os temas serão aborto e eutanásia. E eutanásia é o tema da aula de hoje. O que der para correr hoje, né? Se não der, a gente continua em outro momento. Semana que vem, não faltem, vai ter uma aula especial. Espero que vocês gostem. A gente está fazendo com muito carinho. Acho que vocês vão gostar. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Isso aqui a gente já viu. Estudem a introdução de ética também, tá? Que podem cair questões de filosofia. Então, a gente hoje vai falar de eutanásia. Alguém aqui tem uma ideia do que seja eutanásia? Ninguém. Silêncio. Suicídio é como se fosse suicídio assistido. A senhora falou na aula. Isso, muito bem. Um suicídio assistido, né? Ou uma morte assistida, né? Tem 2 tipos. Suicídio é quando você pede para que te matem. Você pede com a sua Professora, boca. a gente tá no mês de Setembro Amarelo, né? Isso. Começamos essa semana, né? Suicídio é quando você pede para que alguém te mate. Tipo, olha, se eu ficar em estado vegetativo, desligue os aparelhos. Aí, se isso acontecer e desligarem, foi suicídio assistido. Ou se um parente meu... Professora, morte cerebral né? Morte cerebral? Cerebral, né? Né? Não, porque a morte cerebral, de fato, é a morte. Certo? Mesmo com os aparelhos... Mas o corpo não continua? Fica, mas em questão de horas, o corpo continua porque ainda há restos de informação, né? Sendo enviados. Acho que são de 6 a 12 horas. Passando de 6 a 12 horas, o cérebro para de mandar informação, então os órgãos param. Ô, professora. Agora, se morrer o coração, morre todo mundo na hora, né? Mas o cérebro ainda leva um tempinho para ele desligar. Ô, professora, aí nesses casos onde morre o cérebro da pessoa, ainda pode tirar os órgãos para doação, né? Isso, exatamente. Os órgãos só podem serem tirados para doação com morte cerebral, justamente porque demora muito. É o tempo das cirurgias, né? Eu acho, gente, que são 6 horas. Eu não tenho certeza, porque, óbvio, eu não sou neurologista, né? Mas, salvo me engano, são de 6 a 12 horas. Aí vai morrendo devagar, né? As informações vão demorando para chegar. Como o cérebro está danificado, demora, então os órgãos ainda funcionam. Enquanto o coração estiver funcionando, os outros vão funcionar. Certo? Aí, depois que parar de enviar informação para o coração, ele entender que aquele sangue está sendo desperdiçado, aí todos os órgãos começam a entrar em falência. Você tem que retirar o mais rápido possível, né? Porque demora muito para retirar um órgão. Não é só rasgar a barriga e puxar, né? Você tem que cortar de forma que conserve os vasos, que dê para ligar lá no outro paciente. Vem você. Tem uma música que eu escuto que diz que, tipo, fala um negócio do coração, aí diz, tipo, vou te matar que meu coração fique azul e preto. A pessoa quando morre, o coração fica azul e preto? O coração não, sua pele fica azul, né? Sua pele fica Meu azulada. Deus. O lábio fica de um roxo para escuro, né? Parecendo um azul escuro, e a pele fica azulada. Parou de circular o sangue. Mas o coração não. Um coração morto vai ficar rosinha. Não vai não ficar azul e preto. Mas sua pele vai. Morte de coração tem que enterrar o mais rápido possível, porque o cadáver fica muito estranho. Então tem que enterrar rápido. A pele fica escurecida, hein? Fica preta. Eu teria medo. Por favor, não escuta essa música. Morreu. Achei ela macabra. Meu tio morreu do coração e ele ficou preto. Acontece. Então, vamos falar um pouquinho. Eutanásia. Alguém sabe o significado da palavra? Ou... Vocês conhecem Thanos? Não Thanos da Marvel, né? Thanos, o deus. Thanatos, né? Thanos e Thanatos. Sim. Cavaleiros do Zodíaco aqui na veia. Uhul. Muito bem. Então, Thanos ou Thanatos é o deus da morte, né? Então, eutanásia vem do grego morte, né? A morte que eu escolhi. Então, eutanásia significa isso, né? A morte que você escolheu. Aqui tá com uma linguagem, gente, um pouquinho difícil. Eu até falei pra galera do nono que eu ia deixar numa linguagem mais simples, tá? Eu não prestei atenção nisso, mas eu vou melhorar antes de enviar para vocês. Eutanásia do grego eu, né? E tano significa morte, né? Então, é a morte que eu escolhi, né? É a prática mais famosa das 3 que a gente vai entender aqui, né? Por sua vez, refere-se à interrupção da vida, né? De forma ativa. Então, você mesmo pediu, né? Ou alguém fez por você, né?
é a ação de se interromper ativamente a vida do paciente, priorizando sua dignidade ao tentar reduzir o seu sofrimento em detrimento da longanimidade. Longanimidade significa vida longa, né? O que vale mais a pena? Viver 1 ano com dor e sofrimento todos os dias ou morrer rápido sem dor, né? Então, a eutanásia pesa isso na vida do paciente. Temos, em segundo lugar, a ortanásia, que é muito parecida, porém ela é realizada pelos médicos. Orto vem do grego ortos, que significa correto, e thanos, né, de tanásia, significa morte. Então, é a morte correta, a boa morte, se é que vocês entendem. Ortonásia é o nome dado à conduta que os médicos Nossa, existe tomam. uma boa morte. Boa morte. Que os médicos, eu conheço uma pessoa que o nome dele é Fulano da Boa Morte. Acreditem, esse é o sobrenome dele. Boa Morte. Misericórdia. Os médicos tomam quando ao ver que o estado clínico do paciente é irreversível e que a sua morte é certa, então os próprios médicos cuidam de não ressuscitar o paciente. Então, a ortonásia não é matar o paciente, é deixar que ele morra, certo? Eutanásia mata, a ortanásia deixa morrer. Mas eu vou explicar direitinho, certo? A ortanásia. Por último, a gente tem a distanásia. A distanásia é o contrário da eutanásia. A eutanásia quer acabar com o sofrimento, né? Então, ela mata rápido. A distanásia, ela prolonga a vida do paciente, mesmo que ele esteja em sofrimento constante. Mesmo que o médico diga, meu Deus, ele está sentindo muita dor. O cérebro dele está se contorcendo, dor é dor, são dores 24 horas. Faça alguma coisa. A família disse, não, eu quero ele vivo. Mantenha ele vivo. Aí vai com medicamentos, com aparelhos, mantendo o cara vivo. O cara tem 5 paradas cardíacas numa noite. E o médico ressuscitou ele com desfibrilador 5 vezes numa noite. Porque a família não Professor, quer. eu acho isso uma desgraça de um egoísmo. Isso É. é um egoísmo na É minha parte. egoísmo, porque você não quer sofrer a dor da morte daquela pessoa não está Você quer mais. deixar ele morrer O aos corpo poucos, dele assim. quer, né? Todo... 5 paradas cardíacas, gente, numa noite, o corpo dele quer, né? Não aguenta mais. Mas a família insiste, né? E pede que ressuscite, e coloque Isso adrenalina. geralmente é pessoas católicas e evangélicas. Sim, porque a gente não aprende a lidar com a morte direito, certo? A gente não tá. Às vezes tem católicos e evangélicos, Lara, que vão ser esclarecidos, né? Porque infelizmente felizmente tiveram a oportunidade de estudar, de pensar um pouco, e outros não. A gente não pode só chegar e taxar, porque não são todos, mas é uma boa maioria sim, né? E os casos mais famosos são com eles, sim, né? A gente não pode negar isso. E Porque eu também acho que eles têm uma cabeça mais dura para entender as coisas. isso. É mais unidirecional, né? Ver apenas uma direção. Mas a gente tem que Mais pensar, né? complicado. E é um direito da família. Se ela quer manter o ente vivo, ela tem esse direito, né? Como o médico tem o direito de acabar com aquilo se ele achar melhor, né? Mas a família fica normalmente de olho. Então, a distanásia prolonga a vida do paciente a qualquer custo, né? Mesmo que ele fique com o corpo queimado dos choques do desfibrilador, mesmo que a perna dele estoure, tenham que remover a perna porque ele não se move há muitos anos e perdeu a circulação, enfim. O paciente é fatiado vivo, está sendo mantido por drogas e tudo mais. Não é mais uma vida, né? É uma manutenção de experimento, um Frankenstein. Mas é permitido, certo? É permitida a Seres distanásia. zumbi. Isso. É permitida a distanásia, é permitida a ortanásia, mas a eutanásia é proibida aqui no Brasil. Ela é liberada em países europeus. Mas aqui no Brasil, a eutanásia, eu pedir para morrer ou minha família querer me matar, é proibido, certo? Mesmo que seja constatado que tinha sofrimento e tal. Mas tem uns poréns aí, certo? A minha gata tá aqui me assistindo. Oi, neném. Vamos lá. Eutanásia, né, ela é uma forma de tratamento, né? Na Europa, ela é vista como a última forma de tratamento, porque a medicina o quê? Se vocês virem lá nos primeiros slides, ela busca prevenir, ela busca curar, reduzir sofrimento, não é? Então, a eutanásia é vista como a última forma de tratamento a última forma de tratamento
de um paciente que está em estado crítico e estado terminal, né? Quando a gente fala que um paciente está em estado terminal, é porque realmente não há mais jeito, né? Trata-se de uma prática na qual um agente, movido pelo sentimento de compaixão para com a situação clínica do paciente, antecipa a morte. Esse agente pode ser um parente, pode ser um médico, né? Então, ele vai lá e vai antecipar aquela morte que mais cedo ou mais tarde irá acontecer. Pode ser com a autorização do paciente. Eu, como paciente, quero que se eu ficar 1 ano em coma, você desligue. Aí a gente chama de suicídio assistido, né? E pode ser sem autorização do paciente. Aí a gente chama de morte assistida, tá? No Brasil, ela é proibida. Vamos ver por quê. No Brasil, meu nome é Hércules e minha irmã se chama Artemis. Artemis teve uma doença muito grave e acabou ficando 12 anos em coma. E eu realizei a eutanásia em Artemis aqui no Brasil, sem autorização da justiça, sem nada. Fui lá, chegou um dia que eu não aguentava ver a minha irmã naquela situação. O médico falava constantemente da dor que ela sentia e que não tinha melhora e tal, e tal, e tal. Eu fui e desliguei os aparelhos. Fui lá por um ímpeto sentimental, desliguei, queria acabar com aquilo e acabei. E ela descansou. Cometi isso. Eu vou responder judicialmente. Existem 2 formas de se responder judicialmente no Brasil pela eutanásia. Se o paciente pediu e eu fiz, eu ajudei no suicídio dele. Então, eu vou responder como auxílio ao suicídio. A pena é bem pequena, né? Ajudei o paciente a se matar. Se o paciente não pediu, eu vou responder por homicídio, porque o paciente não me pediu para morrer. Eu que me achei no direito de acabar com a vida dele, mesmo sob aquelas circunstâncias. Isso aqui é uma análise brasileira, tá, gente? É uma análise brasileira. Em outros países é permitido, mas claro que é uma série de trâmites para permissão. E fiz isso. Eu, com a minha irmã Artemis, vocês acham que o caso se enquadra em quem? Em auxílio ao suicídio? Qual foi o crime que eu cometi? Auxílio ao suicídio ou eu cometi homicídio? Eu assassinei a minha irmã. Por quê? Auxílio ao suicídio ou homicídio? Decidam. Falem, gente, não tenham vergonha. Homicídio. Auxílio ao Oi, suicídio? não entendi. Não Não entendeu. Auxílio Não ao entendi. suicídio. Não entendeu. Eu desliguei os aparelhos da minha irmã. Ela nunca tinha me comentado que queria ficar, queria morrer se fosse para ficar em coma. Ela preferia morrer. Ela nunca falou isso. Homicídio. Eu que decidi, né? Depois de 12 anos, eu não homicídio. aguentava mais vê-la sofrendo e eu decidi desligar os aparelhos. Então, eu a matei. Eu cometi um homicídio, porque ela em vida não me pediu, né? Se o paciente nunca te pediu e você realizou a conduta aqui no Brasil, você vai responder por homicídio, certo? Se o paciente te pediu numa Mas e conversa como é que a boba, pessoa sabe? Tem, tipo, como provar? comprovar que foi você que matou? Não necessariamente, né? Mas tem como saber se ela morreu Comprovar porque que a pessoa falou vida. Isso, valem muitas coisas, né, para você. Claro que você vai responder por crime de qualquer jeito, mas se tiver um diário escrito por ela, ou tiver testemunhas, parentes que falavam que ela sempre falava isso, ela era filósofa. Porque normalmente quem vai falar esse tipo de coisa não é qualquer pessoa, né? Vai ser ou um médico, ou um filósofo, ou um biólogo, alguém que entende de ciência, que sabe a diferença. Uma pessoa normal jamais falaria isso. Então é muito difícil de provar que a pessoa pediu. Então, na maioria esmagadora das vezes, quem fizer isso vai responder por homicídio, certo? Maioria esmagadora. Agora, se tiver um documento, um testamento, né, uma carta, uma publicação na rede social que seja um print, aí sim. Mas caso você não tenha nenhuma prova, você vai responder por homicídio, certo? Tem um atenuante, né? Como você matou por um motivo, se você conseguir provar também, que era poupá-la do sofrimento, então você não pega a pena máxima do homicídio, que seriam 30 anos. Né? Você pega uma pena um pouco menor, porque o motivo que te levou a fazer aquilo não foi um motivo mau, foi um motivo bom. Você agiu no calor da emoção por um motivo bom, pelo o bem da dignidade da pessoa, do ente querido. Então, o motivo era bom, a coisa foi ruim, mas o motivo não era mau.
Então, isso te dá uma diminuição da pena. Se você conseguir provar, né? Agora, se misteriosamente havia uma herança em jogo, alguma coisa assim do tipo, né? Aí babou pra você, meu filho. Você vai pegar a pena completa. Certo? Se descobrirem que foi por dinheiro, ou traição, ou inveja, ou represália, alguma coisa assim, você responde por homicídio, tá? Não existe no nosso Código Penal um crime, tipo assim, auxílio na eutanásia ou prática da eutanásia. Não existe, né? A eutanásia ainda não está no Código Penal, mas se você comete ela, você vai ser enquadrado, vai ser encaixado em um desses dois crimes, no auxílio ao suicídio ou no homicídio, certo? Será encaixado. Eutanásia é proibido, gente, mas a ortanásia é liberada aqui no Brasil, é aceita pelo Conselho Federal de Medicina e pela Justiça também desde 2010. Então, se o médico achou por melhor aliás, deixar aquele paciente morrer, né? Se ele tiver como provar, e normalmente os médicos têm, obviamente toda a equipe médica tem, ele não vai responder judicialmente, a família pode se revelar como for, mas se o médico disser que não tinha jeito, era um quadro terminal, um quadro difícil, né, de sofrimento e desumano, o médico não vai responder criminalmente, certo? Não vai. Então, para a gente encerrar aqui, só falando aqui que na Holanda e em muitos países da Europa que são mais frios, mais racionais, a eutanásia é liberada. Desde 2002, né? Desenvolvimento da internet e tal. Aqui na América vai ser muito mais difícil porque a gente é muito sentimental. Murilo não continua assim, só tomar o bom. É possível que alguém ressuscite depois da distanásia. Olha, sim, né? A gente tem casos de pessoas que tiveram prolongamento e tal e tiveram melhoras. Há casos, né? Como diz o sexto ano, milagres existem. A probabilidade é muito pequena, mas existe gente que volta desses estados, de estados vegetativos, né? Estados de doenças terminais, como por exemplo como é o nome da doença, gente? Esclerose múltipla? Não tem como você voltar de esclerose múltipla. Seu cérebro vai morrendo aos poucos, né? Vai sendo desplugado, pedaço por pedaço. Então, disso não tem como voltar. Agora, de um coma provocado por um traumatismo craniano, há uma possibilidade, né? Então, se foi um coma, há sempre uma possibilidade de que volte, como aconteceram pacientes que voltaram anos depois e voltaram. Mas um câncer terminal, uma esclerose, essas doenças que vão matando o cérebro devagar, não, dificilmente a recuperação. E quando a gente fala de doença terminal, é porque o médico sabe que é terminal, que não tem jeito, não existe uma cura. Né? Tá na hora, Agora, né, professora? o coma tem como voltar, certo? Então, gente, realmente a hora já se foi. Só queria falar que na Holanda e em países da Europa é liberado, certo? Desde 2002, porém você tem que provar que sua doença é terminal, que não há cura, que você vive sob dores insuportáveis. Você tem que provar isso frente a uma junta médica, psicológica, social e uma junta de justiça. Então, quando você conseguir juntar todas as provas, você ganha o direito do seu suicídio assistido. Você pode pedir a partir dos 12 Tchau, anos. professora. Tenha um bom final de semana. Fique com Deus. Tchau. Matheus, se você não parar com suas brincadeirinhas na aula, eu nem sequer vou lhe deixar entrar nas últimas aulas. A aula começou um pouco tarde, então, por lógica, eu ainda tenho mais O tempo. professor baniu ele. O Matheus tá nos O os Matheus professores. foi banido da aula de história, de artes. Matheus conseguiu ser expulso da EAD, professora. Pois é, e tá a ponto de ser expulso novamente, se não parar com essas brincadeirinhas. Ele saiu, foi? Ótimo, Matheus. Me lembre que você não vai entrar na próxima aula. Eu vou deixar o recadinho no grupo para os responsáveis verem. Então, gente, depois você pode solicitar a eutanásia. Saiu não, professora. Eu não tô vendo ele, só tô vendo o Góis. Pra mim tem o Matheus Barbosa, de Tá Almeida. aqui. Silenciou, né? A partir dos 12 anos, você pode solicitar a eutanásia, se você conseguir comprovar. Então, você com 12 anos pode entrar com esse tipo de processo. Porém, mesmo que você consiga, o suicídio só acontece se a sua família permitir. Até os 16 anos, a sua família tem que permitir também. Depois dos 16 anos, você não precisa mais da autorização da sua família. Se a justiça lhe permitiu, você pode realizar o processo de eutanásia. E por hoje, é só.
Tá, gente? Vamos almoçar, que eu também tô com fome. Tchau, tchau. Professora, eu tô quase chorando de fome, professora, pelo amor de Deus. Somos Eu tô com sono, eu tô com fome, professora. Tchau, tchau. Tchau.